E hoje, para quem tem vontade, mas de repente não tem um forno, a gente pode fazer. Eu acho que eu vou fazer essa frigideira, vamos fazer nela? Vamos fazer nela, vamos começar fazendo o recheio, então, de uma lasanha. Essa lasanha é prática por alguns motivos. Ela é feita com recheio de carne moída todo. E 2, você pode fazer ela numa panela, Isso. né? Que não só para quem não está com forno em casa, mas para quem mora numa região quente sabe como é difícil fazer alguma coisa no forno que aquece a casa inteira. Ou muitas vezes ligar, né? É verdade. O forno, enfim, e fazer. Luquinha, você topa fazer isso que a gente falou? Eu mais do que topo, eu super topo. Eu fico honrado em poder fazer isso. De coração. Vamos fazer porque vale a pena. Vale muito a pena poder ajudar todo mundo. Poxa, o Datena é um cara que eu considero como um pai na televisão. Adoro toda a família, o Joel, a Letícia, enfim. E o Joel também, tem uma amizade muito grande com ele. A gente poder fazer um pouquinho disso também nas manhãs é muito bom. Lógico que a gente vem desde o começo da pandemia. Na primeira semana aqui do programa, até o pessoal falou, poxa, você vai receber... A gente recebeu algumas pessoas, um que tinha perdido o restaurante, a outra que perdeu o trabalho, e enfim. E não é por isso que as pessoas deixam de ser interessantes, muito pelo contrário, pode ser até mais interessante para contar tudo isso e a gente refletir um pouco sobre tudo isso e ver realmente o que a gente pode fazer. Né? Isso aí, eu ia falar se você quer que eu pique o alho ou se você quer fazer assim. Eu vou fazer ele assim, Rê, e daí para quem quiser tirar depois, a gente pode tirar. Legal. Tá? A gente deixa o alho inteiro, quem quiser pode fazer. Sabe por que eu mudei de ideia? Porque a frigideira tá quente aqui, ó. Ah, eu imaginei. E daí já eu tava vou... puxando, é isso aí. Eu vou fazendo mais veloz. Aqui a gente tem a carne moída. Fazendo desse jeito, com a carne moída, desse jeito, ela vai ficar mais úmida. Se você fizer a carne moída ou quiser a carne moída bem soltinha, você frita ela sem gordura, sem nada. Nós vamos fritar uma para você ver, que é um truque legal, um truque bacana para quem quer fazer a carne moída bem soltinha. Como é feita, por exemplo, nas receitas de pastel, né, Rê? É verdade, ela fica bem soltinha e o sabor fica muito bom fazer desse jeito também. Ô, Rê, as adaptações das receitas, enfim, para as pessoas fazerem como podem ou como, enfim, como tem condição, como gostam muitas vezes, elas se tornam mais viáveis, né? Exato. Não seguir totalmente a regra daquilo, né? De algum ingrediente ou de outro. É muito legal ver o retorno também do pessoal fazendo em casa e mandando a foto pra gente. Muitas vezes fica até mais bonito do que a gente faz aqui. E o pessoal fica muito entusiasmado. Eu recebi ontem uma receita da panqueca, acabou o programa, eu esqueci o nome dela, mas ela fez a panqueca com a calda de banana e mandou e ficou maravilhosamente depois pega linda. E mostra, até o final a gente mostra. Legal. Por favor. E uma outra questão, ó. Aqui é o seguinte, a gente tem o pão de queijo aqui, ó. Muita gente agora quer aprender a fazer outras receitas. Semana que vem nós vamos fazer um dia completo só de pão de queijo, para quem quer aprender a congelar, para quem quer aprender a fazer recheado, como esse daqui. O Lucas já estava de olho, né, Luquinha? Eu já, claro. De manhã, um pão de queijo recheado com goiabada, não tem como negar, né? Ô, Lucas, você vê como é que são as coisas, né? Sim. O Renato falando das fotos de receitas, tal. Você está recebendo também, né? Muitas fotos de receita, né? O pessoal gostando, não é? Muitos. Você ficou envergonhado? Eu vi aquele dia o pessoal mandando as fotos que você estava fazendo na hora. Tava fazendo na hora do programa, já fazendo almoço, não é? Sim, eu recebo de verdade, não só eu, mas pelo nosso Instagram, o @thechefcomedu. Todo mundo manda sua foto, sua mensagem. Você pode também deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida, que a gente lê e responde aqui no ao vivo. Então, só entrar aqui, o @thechefcomedu, seguir a gente e fique ligado, porque lá as receitas vão ser postadas quando acabar o programa. Você viu, né? Você viu que ele ficou envergonhado, né? Tá chegando outro tipo de foto? A gente tá falando... Eu acho que tá, hein? Ele se entregou logo na primeira, nem sabia da história. Olha, menino... Posso experimentar aqui o pão de queijo com goiabada? Pode, lógico. Com licença. É melhor, né? Fico quieto. Aí é o seguinte... Edu, falando do pão de queijo, a gente vai dar todas as dicas de congelamento, como vender. A gente pode até dar uma base de cálculo de custo, porque vende bem essa receita. E é muito gostosa. Ô, Renato, uma coisa importante sempre falar, a gente quando dá a base, a gente dá a base para você aprender a fazer a conta. Enfim, tem muita gente que é simplista, fala, faz por 1, vende por 2, tá tudo certo. Não é bem assim. Então, o que acontece? A gente, para você de casa não errar
esse tipo de cálculo, a gente ensina a base e depois você calcula o seu, porque cada um vai ser diferente um do outro, certo, Rê? Aí você aprende certinho para calcular e também para vender, para ter um bom lucro. Muito importante. Aí, aqui nós vamos colocar um pouquinho de água no fundinho dessa panela para fazer o molho de tomate, para deixar cozinhando um pouquinho enquanto a gente vai fazendo o restante da receita. Então aqui um pouquinho de cebola, os dentes de alho que você deixa, um molho de tomate. Quem quiser fazer a receita render com extrato de tomate, pode fazer, não tem problema. Extrato e água, dá super certo, né? Quem tiver também, Rê, o tomate pelado pode fazer também. Pode sim. Enfim, aí a carne moída, a gente dá uma diluída nela assim, dá uma fritada inicialmente. Também não está errado quem quer cozinhar somente a carne moída no molho. O que vai ficar um pouco é o sabor dela diferente, né? Aqui a gente tem um pouquinho de cenoura, aqui um pouquinho de salsa, uma colher de sopa de salsa, 2 colheres de sopa de cenoura. Aí opcional também. Eu quero colocar uma calabresa aqui no molho de tomate, fica uma delícia, pode colocar, fica gostoso também. Muito bom. Aí aqui abaixamos o fogo, deixa eu abaixar bem aqui. Então esse é um primeiro molho, um molho básico, simples. Vamos colocar um pouquinho de sal aqui, uma pitadinha de sal. Você pode pegar pimenta, por favor? Claro, tá aqui, ó. Um pouquinho de sal e a gente põe um pouquinho de pimenta. Põe lá, Rê. É legal aqui esse molho ficar um pouquinho mais aguado porque a gente vai montar a lasanha na panela, né? Mais líquido. Isso, mais líquido. Falou melhor do que eu. Não. Fica mais bonito. E a massa da lasanha dá a impressão que não tá tão gostoso, mas ele vai estar saboroso. Aqui, ó, deixamos cozinhar. Então aqui é a primeira receita básica desse molho. Simples de fazer. E a gente põe bem baixinho aqui para você, ó. Desse jeito aqui. Aí, podemos fazer um molho branco. O molho branco também, esse é o molho mais simples de todos. Quem quiser fazer com creme de leite fresco, por exemplo, tem condição? Pode fazer, não tem problema algum. Pode seguir o primeiro passo que eu vou fazer aqui com a manteiga. Mas, enfim, aqui mais ou menos 2 colheres de sopa de manteiga cheias. Você coloca direto aqui na panela. Luquinhas, se chegar alguma pergunta, Muito você obrigado, pode falar. Até agora recebemos muitos comentários dando bom dia pra gente, um bom dia também especial da Cidinha. Cidinha, nosso amor, todo dia de manhã ela é a primeira a comentar na nossa foto. Um beijo, olha que mamãe. imagem bonita ali no fundo, o molho. Né? Vocês acharam que ia falar de vocês, né? Não. Estamos nós 3 aqui. Você que tá ligando a TV, tem os 3 patetas e no fundo tem um molho bonito lá. Olha que bacana, a gente tá quase aqui, não. Vai um pouquinho pra frente, chefe Renato. Olha. Aqui, um pouquinho pra frente, olha aí, ó. Quem sabe, sabe, hein? Aê. Esse é o cara de gato. Ó. Esse cara é, de gato boa, é cara de craque, gato. hein, meu? Ó, aí aqui, dissolvemos um pouquinho da manteiga. Toda vez que eu lembro do cara de gato, eu lembro do primeiro dia dele como câmera na televisão, Legal. trabalhando comigo, não foi? Quantos anos já faz? A gente trabalha junto há quase 20 anos, né? Mas assim, o primeiro dia seu como câmera, você lembra? Que faz tempo? E quando você aprendeu, o primeiro dia, quando você começou a aprender, quando foi? Faz uns 18 anos? 18 anos, Desde que começou, vai aprendendo e é muito legal. Um abraço pro Toninho, que foi quem ensinou esse câmera, que é o cara de gato, que é um craque. O Toninho é outro craque. O Toninho, eu lembro dele, o Toninho, ele excelente câmera, profissional, que ajudou muitos outros câmeras na televisão. E essa coisa de ajudar na profissão é muito legal. Você vê, hoje a gente tem, já há muitos anos, o cara de gato trabalha como câmera, um ótimo câmera, e foi um outro câmera que deu essa oportunidade a ele. Muitas vezes a gente, na nossa profissão, a gente tem medo, eu não vou trazer, eu não vou fazer com tal pessoa, por causa disso, por causa disso. Não existe isso. É muito legal poder ajudar os outros. E eu, toda vez que eu lembro dele, uma época ele tomou um raio, né? Ele sobreviveu a um raio num campo de futebol que ele estava gravando. O Toninho, graças a Deus, sobreviveu ao raio. Levou um raio na cabeça, ó. Aqui, noz moscada, uma pitadinha de noz moscada. A mesma coisa do alho, né, Rê? Isso. Podemos colocar ele inteiro e tirar. Quer colocar ele aqui? Pode ser. Ele fica com um Chefe gostinho Edu, bom no molho. Será que você pode me ensinar a fazer isso? Porque eu tenho uma dúvida. Eu fui tentar replicar o molho branco e aí, ao colocar manteiga e colocar farinha, eu acho que eu errei a dosagem e ela acabou ficando pastosa, virou uma massinha praticamente. Ah, entendi. Não ficou legal. O que você pode fazer? Tem 2 formas.
quando acontecer isso, você tira do fogo, porque senão ela vai queimar. Por exemplo, vamos supor que tivesse acontecido isso aqui, tá? Sim. Por exemplo, você deve ter colocado mais farinha do que precisava em relação à manteiga. Com certeza foi Aí isso. você não se desespera, fica calmo, porque se você deixar essa panela aqui no fogo, a tendência é queimar. Então você tira ela do fogo, aí você mistura fora. Se você perceber que ela consegue diluir ali, ok. Se não, você pode acrescentar um pouquinho mais de manteiga, Ótimo. aí você dilui ela para você não perder o que você fez. Tem isso alguma aí. outra dica? Não, é exatamente isso. É. E uma outra coisa que você pode fazer, se não quiser colocar mais manteiga, você tira e vai acrescentando leite fora, desse jeito aqui, ó, para não empelotar. Agora, enfim, você lembra de ter empelotado algum molho que a gente fez? Não. Não. Não aconteceu, né? Mas se acontecer... Mas, assim, se acontecer, dá pra... Nossa, dá super para dar um jeito. Quais são as soluções? Fê? Peneira, liquidificador, mixer, tirar da panela para não riscar a panela e colocar num bowl e bater no fouet, também dá para fazer. Ah, que legal. Bom, Aí então... sempre dá certo, Para não empelotar. para não empelotar. Ô, Rê, explica as massas que a gente pode Vamos lá. utilizar. A gente está usando uma massa seca, mas pode ser massa fresca, Pode pra quem sim. quiser fazer. A gente está usando essa daqui a mais simples, simples que tem. dela. A mais barata, a mais econômica. Essa daqui que a gente não vai precisar fazer nada. A gente vai montar a lasanha colocando as massas inteiras e para as laterais a gente quebra em pedaços e fica tudo certo. É bem simplesinho. Agora, se fizer com a massa Se fresca, quiser fazer quebradinha assim, não tem problema, não tem, porque ela dá vai pra cozinhar. fazer. Inclusive com macarrão. Se tem espaguete em casa quer fazer, quebra o espaguete e coloca as camadas do espaguete, por exemplo, ou com fusilli. E fica bom Dá também. pra fazer com qualquer massa essa lasanha, viu? Ó, aquele outro fogo, eu vou desligar ele do molho que já tá apurado, já tá bom. Tá no ponto. Aí a gente pode pegar as conchinhas já, Rê. Posso. Tá aqui, ó. E numa terceira panela a gente vai montar essa lasanha que você tá vendo. Então aqui, ó, eu só aguardo um pouquinho mais. Aqui, o Rê, quer dissolver um pouquinho essa farinha aqui também, ó? A parte? Claro. Só pra eu colocar aqui, ó. E daí você vai engrossando esse molho. Ah, você quer colocar queijo aqui? Pode colocar. Você quer colocar... Tem um queijo ralado, um queijo parmesão, mussarela, enfim, um queijo da sua preferência, você pode colocar. Ó, aqui pela quantidade, nós vamos fazer uma quantidade de molho maior. Uma coisa interessante, ó. Se você pegar um amido, por exemplo, e colocar aqui, no caso, uma farinha de... Você vai usar a farinha de trigo. A quantidade de leite que a gente vai usar, porque a panela é maior, vai precisar mais leite do que a gente está fazendo. Então, uma forma de você consertar. Você faz a parte, você faz exatamente aquele primeiro processo à parte, aquilo que você falou, Lucas. Sim. Você faz a parte. Não coloca a farinha aqui, que senão você não vai estragar a receita, mas ela vai ficar com gosto de farinha, não vai ficar tão bom. Então o que você faz? Faz a parte, aquela primeira mistura inicial da manteiga com a farinha, dá uma fritada fora, aí você tira essa daqui do fogo e daí você mexe novamente. Assim você vai ter a receita adequada para você fazer, ó. Então aqui a gente tem uma quantidade maior, não tem problema algum, ó. Edu, me perguntam bastante sobre amido para fazer molho branco. Dá até certo, mas a consistência fica diferente. Pode fazer com amido de milho, mas ela vai ficar um pouco mais gelatinosa, assim, a consistência do Ela molho, fica sabe? mais consistente, não é? Isso. É. É uma consistência bem diferente de quando faz com farinha e Aí o que manteiga. você pode fazer, Posso pôr? pode pôr. Se você tiver o amido, você pode fazer, aí você pode também diluir mais, né? Não tem problema nenhum, você pode diluir mais. Ó, aqui pela quantidade a gente só está fazendo um acerto. Se eu quisesse fazer direto, daria certo? Daria, mas o que eu estou explicando é que o gosto não vai ficar do mesmo jeito. Você que tem alguma dúvida sobre qualquer receita que a gente tenha feito aqui na Band, entra lá, @TheChef com o Edu, e você vai ver lá, tem inúmeras receitas desde o começo aqui na Band. Se você quiser pegar qualquer receita anterior, você pode entrar em eduguedes.com.br. Lá no site tem, posso falar milhares, porque são milhares de receitas de tudo quanto é coisa, porque a gente vai fazendo ao longo dos anos e você vai acompanhando. E essa receita de hoje, eu não sei se vocês concordam, meninos, mas você pode fazer muitas coisas. Por exemplo, aqui a gente fez um molho branco e um molho bolonhesa simples. Aliás, um abraço ao nosso querido Zimmerle, que semana passada elogiou a gente, falou: Edu, tá fazendo muita receita para dona de casa, receita simples. É o que a gente sempre fez. E a gente tenta, assim, fazer para o maior número de pessoas possíveis. Aí você pode adaptar ao seu gosto, ao seu padrão social, É enfim, isso aí. não é? Que demais. Vai lá, Receita, explicar alguma coisa?
Aqui, quem quiser, por exemplo, tem presunto e queijo. Isso. A gente está fazendo com que a maioria das pessoas, a gente assim espera, tem em casa, né? Só com os molhos também fica bem bacana fazer a lasanha. Mas se tiver presunto e queijo, dá um gostinho a mais, fica legal também. Mas não que se não tenha, não precisa fazer, sabe? Porque só com os molhos ficam bacana. E o exemplo de como a gente está fazendo para ser acessível é que o queijo é o queijo prato. Não é um queijo... Esse aqui é mussarela, mas pode ser prato. Mussarela, perdão. Mas pode ser o prato também. Pode ser o prato também. Pode ser. Então, Pode ser o... o queijo que você tiver em casa. Processado, pode ser. Sim, claro. Fica legal também. Qualquer um deles, né? Fica muito bom. E o queijo processado, eu acho assim, o queijo processado, inclusive para fazer esse molho aqui, é bem Nossa, bacana. fica muito legal. Aqui, ó, eu só queria explicar para vocês, isso daqui, ó, você deixa num estágio um pouquinho mais líquido do que você deixaria. Isso. Por quê, Edu? Porque eu vou colocar agora, vocês vão entender. Agora nós vamos começar, vou tirar para cá, ó, só pra gente... Quer colocar a panela aqui? Vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui no fogo já. Legal. Aí ela já vai, a gente já vai fazendo. Então aqui, ó, para você de casa que está acompanhando a gente, nossa, até aqui já esquentou. Pera aí. Ó, você escolhe uma panela, por exemplo, aqui eu vou escolher uma panela que eu possa levar depois para mesa, se eu quiser. Isso. Então você em casa, para ser mais prático, se você tiver uma panela que pode ir à mesa, você pode fazer. Ou se você serve em cima do fogão, deixa, faz assim mesmo, não tem problema nenhum. Você escolhe, né? O jeito que você quer. Eu vou começar... Pode falar, Luquinhas. Não, na verdade eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Posso fazer enquanto vocês preenchem o prato? Enquanto vocês estão fazendo a base da lasanha? A Tânia Fátima fez uma pergunta interessante. Podemos fazer lasanha de berinjela na panela? O tempo seria menor? Eu acho que antes do tempo é importante perguntar, esse ingrediente dá para fazer na frigideira? Ó, eu tava aqui fazendo os dentinhos de alho. Se nesse momento você quiser tirar o dentinho de alho, você pode. Mas ele cozidinho também é uma delícia. Tá, fica muito bom. Eu vou fazer aqui, depois eu tiro esses dentes de alho, porque já deu sabor. Aí depois a gente volta para ele para cá. Você viu o Renato colocando um pouco de água aqui, você pode colocar pra gente continuar fazendo. Ela pode fazer de berinjela, aí você vai fazendo as camadas aqui. No caso com a berinjela, e tem duas formas. Se a senhora gostar, você pode dar uma tostadinha na berinjela e colocar ela aqui. Sim, fica né? bom. Ou se você quiser, você pode pegar essas aqui quebradinho, ó. Você pode, se você quiser colocar inteiro aqui, pode. Ela já vai cozinhando no próprio molho assim, ó. Simples assim. Aí, ficou um pouquinho mais num lugar, não tem problema. Você coloca aqui, ó, essas quebradinhas e você vai cobrindo tudo aqui. Então, ó que lasanha fácil de fazer. Ou se você não tem, enfim, vou colocar uma inteira aqui, ó, que fica legal, ó. Pronto. Aí você coloca as quebradinhas nas laterais, ó. E ela vai cozinhar, ela vai se igualar praticamente à outra, não tem problema nenhum. Se você foi no supermercado, carregou o carrinho, amassou tudo, enfim, e quebrou a massa de lasanha, ó. Aqui vou deixar só um pouquinho para vocês entenderem. Essa massa, ela vai cozinhando aqui. Se você quiser fazer com massa pré-cozida, você pode também. Se você quiser... Você falou, né? Eu achei legal também a ideia da berinjela. Vou testar em casa, porque eu adoro lasanha de berinjela. Nós Dá uma podemos fazer um dia passadinha. só com opções... dá para fazer essa mesma receita com opção vegetariana. Sim. Mas o que eu queria dizer, a gente pode fazer... Aqui vai se misturar aquele molho embaixo também e fica gostoso assim. Uma delícia. Pode fazer assim, ó. Tô colocando um pouquinho. Por que eu não coloquei, por exemplo, o queijo direto aqui? Porque, ó, você perceber, já começou a cozinhar a massa. Então, assim, ela não corre o risco de você deixar ela crua, certo, Rê? É isso aí. Né? Fica melhor. Aí aqui, ó, nós vamos completar com queijo. Ok. E é bacana essa receita, que você acaba de fazer. Quando você acaba de montar o prato, já está praticamente pronto É isso para aí. você comer. Olha que lasanha prática para você fazer. Você vai conversando, vai... Enfim, você está em casa, está sossegado, ó. Aí você monta aqui, ó, queijo. Vamos fazer essa camada de queijo. Legal. Aí eu vou colocar o molho aqui por cima. Olha o queijo derretendo. Eu vou até que deixar essa imagem aqui, vai estar bonito. bonita, ó. Olha o queijo pulando, derretendo. Olha que maravilha. Mas tá dando vontade de você comer aí na sua casa, ó. Café da manhã, hein? 9h30 da manhã. Já imaginou essa lasanha no café da manhã? Tem gente que é assim, né, Lucas? Tem. Eu sou tudo assim. Tudo bem. Eu acordo muito cedo. Muito cedo. Tem gente que acorda mais cedo que eu, mas... Aqui... eu vou deixar esse alhinho, meu. Esse alho fica bom. tão gostoso. Olha, Eu vou se a deixar. gente for parar para pensar, quem acorda às 4 horas da manhã para pegar no batente,
Quando chega às Essa hora 9, tá já tá almoçando. na hora do almoço praticamente, de verdade. Tem tanta fome nesse Tem horário. tanta fome nesse horário, já se passaram 5 horas. Né? Pra mim, já tá na hora Tudo bem, do você lanchinho pode da comer tarde. numa boa. Eu concordo com você. Tá com fome, pode comer, não tem problema não. Ó, e aqui não tem erro. Você quer. Olha os. Meu, tá tudo pulando aqui na mão. Tá legal. Muito legal. Pensa numa receita simples e boa. Essa daqui, vou até baixar o fogo aqui, senão eu nem vou acabar de montar ela, ela já vai estar pronta, meu. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Devagar, foguinho. Aí. Olha a coloração, que linda. Ela fica bacana, fica Lindo, meio fica rosé, lindo né? demais. Ó, você que tá ligando a TV agora, você tá aprendendo a fazer uma lasanha de panela. Aí aqui podemos colocar o molho branco por cima. Capricho, ó. E ele vai cozinhar. Sempre que você colocar, uma dica, ó. Sempre que você colocar a massa, você coloca o molho para não correr o risco que ela vai cozinhar, mas só para não correr o risco, É isso aí. né? É massa e molho. Massa e molho. Molho dos dois lados da massa, ó. Meu Deus, começa Nossa, a dar hein? uns borbulho aqui, ó. Tá dando vontade Tá bastante. dando vontade. Aqui, ó. Quando a gente tá fazendo e a gente começa a ficar com vontade de comer, é um bom sinal. Sinal que tá bom, você pode fazer em casa. Aqui eu tava lembrando, a gente fez uma vez também uma lasanha de mortadela. Pensa numa lasanha realmente. gostosa. É muito boa essa lasanha. É, nós fizemos Que um molho delícia. que lembrava um pouco o estrogonofe. Isso. Né? Eu lembro que também a gente fez uma, não sei se é a mesma, que era um molho de mortadela e um molho de provolone. Essa Meu foi Deus. outra. É, Nossa, mas muito boa. muito né? boa. Caramba, que Muito delícia. boa também. Chefe Edu, você comentou que quem quisesse acompanhar a gente na receita é o caso da Janaína, que acabou de mandar mensagem dizendo que está acompanhando a gente, fazendo a receita na sua própria casa ao mesmo tempo. Então, obrigado, Legal. Janaína, por acompanhar a gente aí. Espero que você esteja pegando todo o passo a passo. E para você que, porventura, perdeu ou algum ingrediente, ou alguma dosagem, ou até mesmo alguma parte do modo de preparo, não se desespere, porque todas as receitas vão estar disponíveis no nosso Instagram, o @thechefcoedu. Basta você ir Não se lá, desespera, é bom. seguir e acompanhar a gente, que a receita vai estar explicadinha, tintim por tintim, para você fazer na sua casa. Ô, Lucas, se não se desespera é bom, meu. Eu não sempre se falo, desespera. não se desespera. É porque eu fico imaginando, eu me desesperaria. Falar, meu Deus, quantos gramas, qual é a dosagem, o que eu tenho que colocar? Então não se desespere. Calma, fica tranquilo, vai estar no nosso Instagram. Agora, para a sua receita funcionar na sua casa, você tem que seguir a gente, né, chefe Renato? É isso aí. Se não seguir... E tem uma coisa prática para falar disso. Não é porque, além da simpatia toda que não vai dar certo, às vezes você está com dúvida, a coisa mais prática. Eu já sigo o The Chef, procura a receita pela foto, entra lá, você vai tirar todas as suas dúvidas. Então siga, e daí dá certo de verdade, entendeu? Olha aí. Siga boa. o Renato também, que o Renato, eu tava vendo, tira todas as dúvidas, @chefe Renato Pires. A gente fica siga muito o Renato feliz no de Instagram. receber as fotos e tudo mais. A Cidinha, @Cidinha_Santiago também. O Muito Lucas. bom. O Lucas não é tão bom para tirar, não dá para ser bom em tudo, né? Ele não é tão bom para tirar dúvida, mas você pode mandar mensagem para ele, @Lucas Vocês Salles. vão rir Ele, muito com os stories dele, que é muito legal. ele tira dúvida, ele pede pra gente, a gente tira dúvida, certo, Luquinhas? Exatamente. Aí, mas você quer mandar foto das receitas, pode mandar pro Lucas que ele... Lucas, vamos ver se alguém estiver fazendo, vai mandar. Por favor. E a gente mostra aqui. Pode mandar, Porque pode muitas mandar, vezes ó. essas receitas... Eu fico com o celular aberto aqui, ó. Pode mandar que a treinar gente aqui. abre e mostra. Quer ajuda aí, Edu? É. E tem muito conteúdo legal no Instagram do Lucas. Obrigado. As piadas, o humor, fala de série, indicação de série. Aliás, Lucas, eu tava precisando de uma indicação de série. Depois Claro. você me dá uma, Dou tá? sim, chefe. Eu tava Maior assistindo prazer. uma série legal. à noite. Eu nem vou falar o nome dela porque eu não tava conseguindo dormir. Eu já tava dormindo pouco. E daí eu ficava tão... Ficou viciado na série. Não, é acelerado. Acelerado? É. Caramba. Ó, eu vou fazer mais uma, será que vai? Vai. Vou tentar. Vai, vamos tentar, vai. legal. Vamos caprichar aqui, ó. Mais uma vai. Aí você faz em casa. Olha que lasanha legal pra você fazer. Adorei essa receita. Boa, né? Ó, eu não faço as receitas pra mim, eu tento fazer para as pessoas em casa, enfim, que elas acompanhem, que elas gostam, que elas curtam, que elas façam acima de tudo. E aqui você pode improvisar. Essa massa aqui é a mais barata que tem, mas se você quiser utilizar qualquer outra, e eu estava pensando, o Lucas perguntou com relação a berinjela, né? Quem tiver abobrinha também pode fazer a mesma ideia na panela, fica legal. Fazer os dois molhos que combinam. Ó, meu Deus do céu. Aqui não tem como ficar mais ou menos, hein, Renato? Nossa, não tem mesmo. Olha isso daqui. Meu Deus. Eu tô aqui até salivando aqui.
Eu também. É bom vocês prestarem atenção no ponto do molho que é importante. Não pode entrar com um molho muito grosso, porque daí Dá não uma vai cozinhar a diluída massa. nele, Isso, né? dá uma diluída. É bom que rende, entendeu? Um pouquinho de molho se transforma em Põe bastante. até o alho aqui. Você quer pescar isso daqui? Pesca isso daqui. O alho aqui em cima não vai... Embaixo não tem tanto problema, mas pesca ele. Em cima não é tão aqui, ó. legal, vai. Vamos falar a verdade. É verdade. Aí, aqui ó. pra mim já tá no jeito. Ai, meu Deus do céu. Como é gostoso fazer o que você gosta na vida. É verdade. Boa, Nossa, cada chefe. receita que a gente vai fazendo vai dando uma satisfação na gente. Juro pra vocês. Nossa, que bacana. E pensar que muita gente faz em casa, muita gente faz receita pra sobreviver também. Enfim, agora mais do que nunca. E aqui mais um pouquinho. Ó. Aqui mais um pouquinho. Ó, aqui acho que já tá legal. Aqui, para você entender em casa, a gente demorou um pouquinho no final para colocar esse molhinho em cima. Mas ó, você pode fazer um prato que dá para você fazer para hoje mesmo. Eu vou desligar aqui, só para não correr o risco de queimar a mão. Aí eu vou ensinar para você uma coisa aqui em casa, ó. Aqui, para você fazer na sua casa. Deixa eu ver se consigo fazer aqui. Tá tão cheio. Ó. Aí eu vou trazer pra cá. Pronto. Nós dá vontade de deixar isso daí até o final do programa, né? Dá. Tão bonito Que que tá. maravilha, né? Aí, ó, eu vou dar uma gratinada aqui. Mas, outro dia, se eu te falar com que eu fiz essa gratinada, Renato, eu fiz com o... Sabe aquele negócio de ligar churrasqueira? Sim. Eu fiz. E ficou bom. Eu não tava com... O gás acabou em casa do gratinadorzinho. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer com outro. Ó, Você pegou, ó. o negócio de aquecer a churrasqueira, pus aqui em cima. Ah, muito bom. Ficou Muito ótimo. bom. Deu pra improvisar e ficou bom. Ó, eu começo na lateral aqui, onde tem bastante líquido ainda, ó. Aí você vem gratinando assim. Ah, se você quiser finalizar, é que daí não tem a lógica de você fazer aqui, né? Toda ela. Então, assim, a gente fez uma lasanha na panela. E eu ia falar, quem quiser, não tem a lógica de você gratinar no forno, mas você pode não gratinar, não tem problema Pode nenhum. não gratinar, colocar uma tampa e deixar o queijo derreter, que ele derretido Boa. fica bem gostoso, Ele e daí fica bem finaliza com uma gostoso. salsinha. Ó, aqui praticamente já tá pronto, ó, você que tá acompanhando, ó. Fácil de fazer, muito simples. E os ingredientes você faz com o que você tem em casa. Luquinhas, tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Enfim. Chefe Edu, só elogios. Graças a Deus, nenhuma dúvida, tá todo mundo entendendo. E eu vou até aproveitar para ler os comentários que chegam através do The Chef com Edu. A Linda S. Pereira tá falando, bom dia, adoro essas receitas, faz o meu dia ser bem Renato, melhor. diga. Obrigado, Linda S. A isso daqui. Pamela Legal. também tá falando, adoro as receitas que o Renato faz. Chefe Edu, você é lindo demais. A Fabi Ispo tá falando, tô aqui babando com essa lasanha de panela. A gente também, Fabi. A Ana Doca tá comentando, bom dia, eu adoro essa massa de lasanha, ela é muito prática. E de fato é, muito simples. prática. Só colocar que ela já vai cozinhando no próprio molho. Tá Michele tão bonita Cardoso que eu vou também. até postar isso daqui, ó, Lucas. Quer ver, Boa, ó? chefe. Vou fazer uma chamada, vou aprender, Boa. tô aprendendo com o Lucas, ó, e com a Maria. Né, Renato? A gente tem que aprender com eles. É verdade. Aqui uma lasanha de panela que você pode ligar a TV agora e acompanhar as outras receitas. Olha que demais. Eu vou postar ela, porque tá demais, meu. Muito bom, tá lindo demais. Dá vontade de comer agora, meu. Não dá? Dá vontade Dá. de comer. Falta mais um pouquinho, deixa apurar. É Uma verdade. dica legal, você não precisa, Rê, deixar ela cozinhar por muito, muito tempo. Olhe sempre na embalagem, vai variar de massa para massa, mas você olha sempre na embalagem o quanto tempo ela demora para cozinhar, seja na água, enfim, ou no forno. Aí você vai ter uma estimativa. Lembrando, conta sempre, você viu, demora um pouquinho só para montar até o final. Você conta a partir da última massa que você colocou, que senão a última massa vai estar crua. E caso você queira fazer na perfeição, você pode fazer sem problema algum, passando as últimas massas na água quente, que vai dar certo do mesmo jeito. Já pré-cozinha, né? Ela pré-cozinha.